tema que o Vitor e o Jerome podem dar, né? Isso, sobre o livro também, pelo fim das metrópoles. Bom, a gente está gravando, então estamos neste encontro, no sexto encontro do ciclo de conversas do Grupo de Estudos em Permacultura Mandioca Subversiva, um grupo que está caminhando para os seus 3 anos aí, de muitas coisas interessantes, muitos frutos que já geraram, pessoas que passaram, estão, e, enfim. E agora a gente vai ter mais uma fala da Adriana Galbiati, que já falou com a gente sobre saneamento ecológico há 2 encontros atrás. E agora está trazendo o tema da escala de permanência aplicada ao design permacultural. Muito interessante e pertinente também. Então, a Adriana pode apresentar aí, está contigo, e qualquer coisa a gente dá um grito aqui. Tá. Vou fazer uma pequena introdução antes de colocar a apresentação. Eu conheci esse tema da escala de permanência num curso que eu fiz com o Orlando Ribeiro, em Campo Grande. Era um curso de introdução à permacultura, e ele falou da escala de permanência, e eu nunca tinha ouvido falar, depois de eu já estar dando PDC há muitos anos, né? Aí eu conversei com alguns outros professores de permacultura, também ninguém falava disso nos PDCs, né? Aí eu fui atrás, até que eu achei encontrei o Eurico Viana dando curso sobre isso, escala de permanência, no design ecológico. E aí eu fui, no decorrer dos cursos que eu fui ministrando, eu comecei a fazer uma integração dessa abordagem junto com o design permacultural, né? Então, para quem ainda não fez PDC, pode ser que algumas coisas que eu vou colocar aqui vão ficar um pouco precisando de um aprofundamento, né? Mas como a gente tem meia hora para apresentar tudo, eu tive que fazer uma condensação, né, do conteúdo e passar mais ou menos por cima do design permacultural, e eu vou aprofundar um pouco mais na escala de permanência, que é o assunto de hoje, tá? Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão me vendo também, né? Sim, Adriana, tudo ok. Sim, tudo certo. Então, escala de permanência aplicada ao design permacultural. Aí eu vou falar como eu explico no PDC, só que eu não vou dar a aula toda, como eu falei, eu vou só dar uma passadinha, né? Então, eu falo do design permacultural, o que é design, conceito de design, e design permacultural, né? Que é um design vivo, que ele tem uma evolução conforme a natureza vai se desenvolvendo e a gente vai dando os manejos, né, interagindo com esse design, ele vai se desenvolvendo, amadurecendo e mudando também, né, com o tempo. E é baseado na ética da permacultura, cuidar da terra, cuidar das pessoas, compartilhar os recursos, e nos princípios da permacultura. Então, a gente se baseia muito, hoje em dia, nos 12 princípios que o David Holmgren compilou, né? E quando eu falo de design, eu dou uma ênfase nesses 3 princípios aqui, que é o observe e interaja, para fazer a leitura de paisagem, né, para a gente entender como que a gente está inserido nesse ambiente que a gente vai desenhar. O capte e armazene energia, que é um foco do design também, para otimizar o uso da natureza a nosso favor e a favor da regeneração. E o planeje dos padrões para os detalhes. Esse planeje dos padrões para os detalhes é o que me chamou a atenção para usar a escala de permanência dentro do design permacultural. Eu já vou explicar por quê, segura aí um pouquinho.
Tem a metodologia de design, né, que desde do início das publicações da permacultura já foi colocado, e tem também esse esqueminha da flor da permacultura, né, que representa o design em evolução, né? Então, a gente, a partir dos princípios da permacultura, a gente vai passando pela implantação de tecnologias, abordagens, projetos, integrando. Quanto mais a gente integra nos nossos projetos e na sociedade, elementos permaculturais, sistemas permaculturais, abordagens permaculturais, criando grupos, criando estruturas sociais menos competitivas, mais regenerativas, esse sistema todo vai se desenvolvendo até que a gente, utopicamente, né, a gente fala que todo o sistema, planeta Terra, pode chegar a ser ter um design permacultural, né? E a metodologia de design tradicional, ela fala dos aspectos, né, aspecto solar, os setores, os setores de influência, né, as energias que entram na propriedade, interferem, as zonas. Então, as zonas falam que... Vocês estão vendo o meu cursor? Vocês estão conseguindo ver? Sim, sim. 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 Ele está na casinha? Sim. Só para checar se ele está no lugar certo. Tá na Tá sim, cerca. Adriana. Agora tá na casinha. Então, acho que tem um delay, né? Tá. É bom que eu vou... É bom Alguém saber tá com que o eu vou... microfone aberto, por isso que tá dando eco, Adriana. Oi? Alguém tá com o microfone aberto e tá dando eco. Agora Tá, que fechou, deve fechar segue. agora. Então, o conceito de zonas diz que a gente coloca próximo da casa o que a gente vai usar mais intensamente e, gradativamente, mais longe da nossa casa, sistemas que a gente vai manejar menos, até a zona 5, que é um sistema que a gente quase não maneja, né? A gente quase não tem interação com ele. Então, o conceito de zonas diz respeito à intensidade de energia que a gente coloca ao longo de todo o design. E essa centralidade que a casa tem no design leva muitos permacultores a entenderem que a primeira coisa que você define no design é a casa, né? E isso a gente percebe que é um equívoco que muitos permacultores fazem, né? A gente também faz análise dos elementos, também da metodologia tradicional da permacultura, do design permacultural. A gente faz análise de todos os elementos que a gente precisa colocar no design. A gente vai ver quais são as necessidades, os insumos que esse elemento precisa, quais os produtos que ele vai fornecer, quais são as características e o fluxo e as interações entre os elementos. Então, a galinha, ela interage com a composteira, que interage com a água, interage com a cozinha, né? Como são esses fluxos de energia entre os elementos? Essa é uma análise que a gente faz. Eu falei da metodologia um pouquinho, né? Tem coisa que ficou de fora, mas falei um pouco da metodologia de design, como o Bill e o David trouxeram. Agora eu vou falar um pouco da escala de permanência, que é uma outra abordagem de design ecológico, que a gente vai, em algum momento, vai ter uma intersecção. O Yeomans é um australiano também, né? Anterior à criação da permacultura, que ele tinha uma abordagem assim, a escala de permanência, ela considera os elementos mais fixos, primeiro, para a gente desenhar, considerar, né, no design, e, por último, os mais mutáveis. Então, aqui, o clima seria o mais fixo de todos, apesar da gente estar vendo hoje que
nem ele é tão fixo, né? O clima seria a coisa mais fixa de uma região, a geografia viria depois, o relevo, como que a geologia de um lugar. Em terceiro lugar, a água, como a água se comporta nesse lugar, em função do clima, em função da geografia. E depois, isso aqui é quase que dado, né? A gente chega num lugar e isso aqui está dado. A partir daqui, acessos já é uma intervenção nossa, uma coisa que a gente já vai ter que fazer uma intervenção no local. Então, para eu planejar os meus acessos, eu preciso entender por onde que a água passa, como é o relevo do local, como que é a questão do clima, né? Então, só aí depois é que eu vou conseguir planejar os meus acessos. Depois que eu tenho onde são meus acessos, eu posso entender onde eu vou colocar os meus sistemas produtivos, onde que eu preciso regenerar floresta, porque onde eu preciso regenerar floresta? Topo de morro, onde tem água, onde tem uma declividade muito alta, né? Então, eu preciso regenerar floresta. Os outros lugares que sobram, onde é propício para plantação, eu vou fazer o zoneamento, aqui eu vou plantar isso, aqui eu vou plantar aquilo, aqui eu vou colocar um gado, aqui é bom para plantas que gostam de frio, aqui é bom para plantas que gostam de sol. Eu vou distribuindo as minhas atividades produtivas pela área. Só depois que eu escolhi as áreas melhores para produção, que eu vi onde estão os acessos, onde que está a água, aí é que eu vou pensar na edificação. Então, a edificação viria em sexto lugar, né? Depois que eu tenho as edificações, aí eu coloco minha casa. Nos sistemas produtivos, eu vou perceber que eu preciso de algumas construções de apoio às produções, então eu preciso de mangueiro para tirar leite, eu preciso de depósito de ferramenta, eu preciso de sistemas que vão abrigar equipamentos, guardar materiais. Então, eu vou entrar com as edificações. Depois vem as cercas e subdivisões. Então, eu já escolhi onde vão ficar os sistemas e as edificações, aí eu vou precisar de algumas cercas, se eu vou fazer um pasto rotativo, se eu vou fazer um galinheiro, uma horta, eu quero ter a galinha solta, então eu preciso cercar a horta. Isso eu só consigo saber depois. E, por último, o solo. Interessante a gente colocar o solo aqui como o mais mutável, mas é que, realmente, se a gente tiver um manejo errado do solo, a gente pode degradar um solo muito rápido. E também, se a gente tiver práticas regenerativas, a gente consegue recuperar um solo, né? Então, aqui entrariam as práticas de regeneração, compostagem, colocação de matéria orgânica no solo, produção de agrofloresta para melhorar a biodiversidade e, consequentemente, a qualidade do solo. Então, essa é a escala de permanência. Mais para frente eu vou explicar por que chama escala de permanência da linha-chave, tá? Aqui tá bem ruim, porque isso aqui é a página 51 da versão em português do livro Permacultura 1, que foi o livro que deu origem à divulgação da permacultura, em 1978, escrito pelo David Holmgren e o Bill Mollison. Foi a inauguração da permacultura, né, oficial. Então, na página 51, tem aqui, fala do Yeomans, da escala de permanência do Yeomans. E aí, eles fazem uma sugestão de alteração aqui, né? Eles colocam também microclima junto com sistemas vegetais, que eu chamo de sistemas produtivos, né? Eu chamo de sistema produtivo porque a gente inclui também os animais, né? Então, não poderia ser só sistemas vegetais. E o microclima entra aqui.
Então, como que a gente vai considerar que a gente pode inserir alguns elementos no design para aproveitar um microclima que existe em determinado local ou para transformar um microclima, né? Então, colocação de barreiras de vento, colocação de laguinhos, né, para a criação de microclimas. E aqui tem abordagem da escala de permanência por alguns autores, né? Então, aqui é o original, a primeira pessoa que falou disso foi Yeomans, em 58, olha só, da forma que eu apresentei para vocês. O Permacultura 1, 78, incluindo o microclima. Esse autor eu não conheço, se alguém conhecer pode me falar. Mas eu achei interessante que ele colocou o microclima, ele colocou assuntos legais, eu não sei se eu colocaria nessa ordem, formato do terreno, água, microclima, zonas de uso. Zonas de uso eu colocaria aqui, né, junto com o microclima, que eu colocaria edificações depois, eu gosto muito da abordagem do Yeomans, na verdade. E ele colocou o número 11 aqui, estética. A gente sabe que na permacultura tem essa importância também da estética no design, né? E o Darren Doherty, que é um australiano, que é quem é um contemporâneo nosso, que está trabalhando com esse assunto hoje na Austrália, né? Ele faz, assim, bem parecido com o Yeomans, mas ele acrescentou aqui economia e energia. Na verdade, eu não uso na escala de permanência isso aqui, mas sempre que a gente consegue inserir no PDC uma discussão de economia e energia, finanças, né, planejamento financeiro e planejamento da quantidade de energia que você vai usar no design, eu sempre incluo no exercício de design, né, e tem sido bem legal o resultado. Então, aqui, um resumão, né, escala de permanência da linha-chave: clima, geografia, água, acesso, sistemas produtivos, edificações, cercas e subdivisões e solo, e o design permacultural, metodologia de design, leitura da paisagem, setores, aspectos, zonas, análise dos elementos, localização relativa. Então, como é que eu faço no PDC, né? No exercício de design. Eu começo o exercício de design, para quem já fez PDC vai me entender. Em vez de eu fazer o exercício de design nos últimos dias do curso, acabou todo o conteúdo, vamos fazer o exercício, eu já divido os grupos no início e a gente começa o exercício de design nos primeiros dias. No terceiro, quarto dia, o pessoal já está se reunindo nos grupos para iniciar o exercício, né? Então, primeiro a gente discute a questão do clima. Então, o clima para o Yeomans não é só o clima meteorológico, né? Clima tem também o clima da mente, cultura, né? Acordos coletivos, mentalidades, tudo isso está incluído no clima, né? Aí, então, a gente vai discutir como é que é a cultura da região onde a gente está inserida, como é que é a relação entre os vizinhos, como que é a cultura local de alimentação, como que as pessoas trabalham em grupo, como que é a legislação local, tudo isso entraria aqui. O clima propriamente dito, né? Então, a gente vai buscar na bibliografia as constantes climatológicas da região, dados de chuva, de temperatura, eventos extremos, vento, né? Aí, aqui, olha, do lado, eu coloquei a escala de permanência, e todos os slides vai ficar em negrito a camada onde a gente está. Então, por que eu gostei de usar a escala de permanência? Principalmente para dar um direcionamento para o exercício de design.
porque eu tinha visto alguns PDCs, e eu mesma já dei PDC assim, que a gente dava todo o conteúdo, todos os princípios, tudo integrado, né? Tudo numa sequência bem lógica. Mas quando chegava no exercício de design, era uma festa, né? Aqui eu vou colocar essa cisterna, aqui eu vou colocar esse sistema de tratamento de esgoto, essa casa eu vou construir um templo bem legal no topo da montanha, e as pessoas ficavam distribuindo os elementos pelo terreno sem uma lógica, né? Mas como é que você vai levar água para lá? Puxa, é mesmo, né? Aí tinha que refazer tudo de novo, né? Então, você indo pela escala, não tem erro. Então, o que acontece? O design, ele sai muito mais rápido, né? Ele sai muito mais eficiente. Então, aqui nessa camada geografia, o que eu vou fazer com os alunos? A gente vai pegar os mapas, vai entender como é que a gente representa os pontos cardeais no mapa, como que a gente lê uma curva de nível, né? Depois, se alguém quiser uma explicação mais aprofundada disso, eu posso falar, mas eu não vou falar agora, porque é o que mais toma tempo, né? Então, entender como representar as curvas de nível, ler uma curva de nível, um mapa com curva de nível, e imaginar um relevo, é a parte mais difícil. Então, o que a gente faz? Faz um montinho com areia, coloca barbante como se fosse as linhas de nível, né? E aí as pessoas vão, se não entende na aula teórica, entende na aula prática, ou entende quando está fazendo design, em algum momento a pessoa vê, né? Fala, nossa, eu vi! Aí quando vê, não consegue desver, né? As escalas do mapa, coordenadas geográficas, perfil do terreno, declividades. Então, tudo que tem a ver com a interpretação de mapas, a gente dá antes de começar o exercício do design, né? Coordenadas geográficas, meridianos e paralelos. Dentro de geografia também tem a contextualização regional, então a gente vê em que região do Brasil está, em que bioma, em qual bacia hidrográfica, em que município, estado, e etc. Né? O que acontece nessa região, características da região e onde a gente está, onde o projeto está, né? Aí a gente volta de novo para a metodologia de design tradicional da permacultura e vai fazer o exercício dos setores. Então, eu chamo, pessoal, grupo de novo, cada um para o seu grupo, pega o papel e vai fazer a representação dos setores de influência. Então, desenha lá, influência de sol, vento, geada, barulho, etc. E os aspectos do terreno. Então, esse exercício, depois que todo mundo fez esse exercício, aí a gente passa para frente. Então, não tem perigo. Pessoal, eu não sei vocês, mas eu não estou entendendo nada, está falhando muito. Malu, aqui tá tranquilo, tá rodando, talvez seja aí a internet sua. Para mim tá ótimo. Que bom. Eu vou procurar falar mais devagar, então. Melhora para você, Malu? Tenta entrar e sair também, Malu. Assim, Tá. Aqui tudo ok também, tá bem, bom. tá bom. Tá bom. Aqui também, tranquilo. Idem. Legal. Legal. Então, eu estava falando, né? A gente reúne os grupos, faz o exercício do clima, depois a gente reúne os grupos, faz o exercício dos setores de influência, faz o desenho lá, todo mundo vai junto, né? Não fica ninguém para trás, ninguém já com o design pronto e o outro lá sem entender o que está acontecendo, né? A gente vai junto, e eu vou junto com os alunos, acompanhando cada passo do design. Então, esse é um exercício relativamente rápido, né, dos setores de influência. E aí, um outro exercício que a gente faz também já no grupo, enquanto a gente está entendendo o conceito, é entender os aspectos do relevo, para entender a linha-chave, ponto-chave, plantio de acordo com a linha-chave, como que é o movimento da água, né? E é por isso que a escala de permanência é a escala de permanência da linha-chave. Então,
aqui seria uma representação das curvas de nível, como se fossem camadas, né, de altitude, mas é uma simplificação do terreno. E aí a gente vê que tem pontos que são caminhos naturais da água, são vales, que a gente chama de talvegues. E pontos que são mais altos, né, linhas que são mais altas, que são divisores de água no terreno. Então, a água que cai aqui, ela vai escorrer para cá, a água que cai aqui, ela vai escorrer para lá. Então, cada porção dessa, onde a água se concentra e escorre por um talvegue, essa área seria uma mini bacia hidrográfica, né? Seria a unidade básica da bacia hidrográfica. Então, a gente chama de unidade básica de terreno, entre duas cumieiras. Então, sempre tem uma cumieira, um talvegue, uma cumieira, um talvegue. Então, entre duas cumieiras, tem o talvegue. O que significa isso? Que a água que cai aqui, ou ela vai para um lado, ou ela vai para o outro. E aí a gente vai entender onde que a gente está nesse terreno. Então, o próximo exercício é a gente desenhar todas as linhas no terreno que são cumieiras e todas as linhas que são talvegues. E agora, para identificar o ponto-chave, né? Então, o conceito de ponto-chave é o ponto onde a água tem uma tendência a começar a se concentrar. Então, se a gente for ver aqui uma água que cai aqui, a tendência é vir para cá. Cai aqui, a tendência é vir para cá. Né? Então, no ponto-chave é onde tem a maior probabilidade da água se concentrar e ali ter uma nascente, ou ali ter uma erosão, se não tiver protegido, porque vai ter um fluxo de água maior. Né? Então, esse ponto é um ponto de atenção, tanto para a gente preservar o solo e a água, quanto para a gente utilizar essa água que está se concentrando aqui também. Então, baseado nessa leitura que a gente faz do terreno, a gente consegue fazer o restante do design, colocar as estradas, planejar os armazenamentos de água para poder alimentar os sistemas produtivos. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me interromper agora, tá? Porque esse assunto é o assunto específico da aula. Então, se quiserem me perguntar para não ficar muito para trás, eu volto e explico direito, tá? Eu ouvi um barulhinho, não sei se alguém levantou a mão, eu não consigo ver. Oi, Adriana, eu acho que a Regina levantou. Uma vez quando eu vi essa questão da linha-chave, a casa geralmente ficava bem nesse espaço, né? Acho que tinha até um desenho que a casa ficava nesse espaço onde a água se encontra, e as erosões. Aí eu fico até um pouco, não sei se é contraditório a gente colocar a casa bem nesse espaço, né? Queria só entender como é que funciona. Eu não coloco a casa aí. Eu não coloco, porque vai ser um lugar propício à umidade, acúmulo de água, e outra, você vai estar causando uma interferência num local que pode ser usado de outra forma, né? O que você pode fazer aqui? Um açude, colocar uma proteção de nascente, se tiver uma nascente aqui. O lugar mais provável de ter nascentes no terreno é no ponto-chave. Né? Então, você não pode construir uma casa em cima da nascente, mas o que você deve ter ouvido falar, talvez a pessoa não tenha se expressado bem, é que a gente precisa saber o ponto-chave para poder definir onde é a casa. Então, onde eu vou colocar a casa? Abaixo desse ponto. Mas não precisa ser aqui, né? Pode ser aqui, de um jeito que eu possa colocar uma captação aqui na nascente e que vá alimentar a minha casa. Que eu possa ter um açude aqui que vá alimentar minhas plantações que estão na zona 1, 2 e 3. Né? Se tiver mais alguém que tenha uma posição diferente, uma opinião diferente, eu gostaria muito de ouvir. Adoro aprender. Pode falar. Vai, Regina.
Vai você primeiro. Obrigada. Estão me ouvindo? Então, Legal. Muito bom ouvir tudo isso e aprender. Obrigada. Eu estou aqui tentando trazer para a minha linguagem de roça. Quando você usa esse termo Talveg, eu penso assim, fico desenhando na minha cabeça. Eu tenho o pico do morro, quase 90 graus, e aí, como se fosse um desenhinho lá da escola, vai ter água que vai descer para o lado direito e para o lado esquerdo, mas, né, meio que tudo óbvio isso. Aonde está esse Talveg? O Talveg é o valezinho aqui que a é um gente fala na valezinho. roça? Tá. Exato, é um valezinho. Legal. Que pode ser um vale bem profundo, bem marcado, ou pode ser uma pequena depressão no terreno onde a água vai se acumular, também é o ponto-chave. Agora, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Vai ter vários pontos no terreno que tem essa característica, mas o ponto-chave é o ponto mais alto daquele morro, né? É o ponto mais alto que tem essas características dentro de um determinado Talveg. Então, você vai identificar, quando você tem acesso às curvas de nível, você identifica que tem uma declividade grande aqui, né? E você vê que a curva de nível ela é uma mais pertinho que a outra, e a próxima curva de nível, ela é mais larga, bem mais larga. Então, o que significa? Você mudou de uma inclinação que estava assim, para uma que está mais assim. Então, a água que estava vindo com uma grande velocidade, a tendência é se espalhar ali e começar a armazenar no solo. Né? Então, para a gente identificar. Outra coisa que eu esqueci de falar é o que é a linha-chave. Para o IOMAS, a linha-chave é uma linha que acompanha a linha em nível do ponto-chave, né? Então, como se eu fosse o ponto-chave, a linha-chave é meu braço, até onde começa a virar cumieira. Então, onde está a Talveg. Quando começa a virar cumieira, para a linha-chave. A linha-chave é só esse segmento. Eu já vi nos livros de permacultura que a linha-chave é toda essa linha aqui. Né? Então, tem essa diferença de interpretação. Dirso, eu não estou vendo a ordem das mãozinhas. Sou eu mesmo? Eu não estou vendo a ordem das mãozinhas. Vocês É já você, devem Dirção, falar vai lá. para mim. Normalmente é o Thales que acompanha isso. É você, Dirção. Não é mesmo? Então, eu já tenho uma outra referência em relação ao ponto de construção da casa, que também oriunda de literatura e de experimentações. Por quê? O que eu normalmente penso é que o ponto ideal para a casa é um pouco acima da linha do ponto-chave e não abaixo do ponto-chave. Por quê? É a justificativa que eu li e que me faz muito sentido. O próprio Eurico Viana vai conceituar o ponto-chave como o lugar onde a erosão começa a se transformar em deposição, onde eu tenho uma tendência de tirar material e ele começa, então, a se acumular. Nos terrenos reais, o que vai acontecer é que essa área de deposição vai ser normalmente a área mais fértil, porque ela vai trazer esse material que vem de cima e vai se acumular numa região onde a fertilidade tende a ser maior. Ora, se a fertilidade tende a ser maior, nós temos solos mais profundos, solo com maior teor de matéria orgânica, solo com maior teor de micro e mesofauna no solo. E, portanto, o solo não é o solo mais estável para a construção. É um solo que teria adequabilidade melhor para a agricultura. Quando eu coloco a casa um pouquinho acima do ponto-chave, eu, além de estar posicionando ela num terreno que, teoricamente, é mais pobre, é mais estável por conta de não ter deposição de matéria orgânica, eu ainda tenho a vantagem de ter uma Z1, de ter uma proximidade muito grande da casa com solo fértil, que aí é onde eu vou colocar minha horta, eu vou ter ali uma série de outros elementos para lá. Então, eu já li também essa outra possibilidade de se colocar. E outra, principalmente em algumas das nossas regiões aqui, pode coincidir que essa área de deposição já seja uma área de influência de geada.
Então, também você posicionando a casa um pouco acima do ponto-chave, a probabilidade de você estar numa linha de geada reduz. Como tudo na permacultura, eu creio que não existe o certo ou errado nisso. Existe a observação do local, do contexto onde você está, do microclima produzido ali, dos solos que são produzidos ali, e essa definição vai variar de acordo com o que você vai ter ali de concreto no ponto em que você vai decidir construir. Só para colaborar um pouquinho aí com a reflexão. Sim. O que eu falei, que a gente coloca a casa sempre abaixo do ponto-chave, na verdade é abaixo do ponto que você consegue captar água por gravidade, para alimentar a sua casa por gravidade. Mas não, a gente não vai colocar aqui no Talveg a casa, né? A gente vai colocar na cumieira, exatamente. Só que num ponto abaixo, né? Porque aqui é cumieira, né? Vamos dizer, vamos fazer de conta que eu vou construir minha casa aqui. A água que cai aqui, ela vai para cá, que cai aqui, ela vai para cá. Então, aqui é um lugar que não vai acumular água, mas se eu construir aqui, olha, tá vendo essa curva de nível aqui? Eu vou conseguir trazer água da nascente aqui até a minha casa aqui, né? Então, a casa, ela fica num ponto, na região de distribuição de água, como você falou, né? Aqui concentra, aqui distribui. E eu posso distribuir tanto naturalmente pelo terreno, que vai infiltrando, como eu posso também fazer um açude e distribuir com um encanamento, né? Fazendo um sistema de distribuição de água mesmo. Então, é porque às vezes a gente tem a impressão que porque é na cumieira, que é num lugar mais alto. Não, é um lugar mais baixo que a nascente, só que na cumieira, né? Eu faria assim, mas como o Dirce falou, tem que estar no local e ver como é que é, né? Se dá para colocar a casa, né? Mas o critério básico, para mim, seria esse, né? Grata, Dirce, vamos papeando sobre isso aí. Eu quero aprender mais. Malu, tem mais uma Posso pessoa. falar? Quer dizer, Pode. Adriana, a Malu vai falar. Vai lá, Malu. Pode, Malu. A cumieira é o bico da montanha, é lá em cima, não é? Não, esse é o pico, né? A cumieira, vamos dizer que tem a descida da montanha, aí tem uma parte que é assim, côncavo, e tem uma parte que é convexa. Então, essa parte convexa da descida, da encosta, mas é convexo. E o Talveg é côncavo. Certo? Tá, e outra coisa, eu não entendi a linha-chave, realmente não entendi. Eu entendi o ponto-chave, que é a área de deposição que o Dirce fala, e queria fazer uma observação. Se a gente constrói a casa acima do ponto-chave, a gente não vai impedir que essa terra que está descendo desça, ou que essa terra não vai parar na casa? Isso é uma questão. Não é a terra que está descendo, é a água, né? É a água que está descendo. E junto com a água vem um sedimento, que foi o que o Dirce falou, né? Mas isso Sim. Em sistemas naturais que estão preservados é muito pouquinho, é milhares de anos para ter uma sedimentação grande, né? Sei. Então, eu não E aí, colocaria a casa aqui, por exemplo, acima do ponto-chave, eu colocaria mais do lado, né? Se eu tivesse como levar a água aqui, no lugar mais alto que eu consigo levar a água, até para escapar disso que ele falou, da geada e tal. Então, eu faria a casa na cumieira, um pouquinho abaixo do ponto-chave, eu faria aqui, ou aqui, né? Certo? Agora, a linha-chave é o bracinho do ponto-chave. Para a gente entender bem, de forma simples, é o bracinho da linha-chave, do ponto-chave. Não entendi. Porque a curva de nível, ela é uma linha que está no mesmo nível em relação a uma referência, que pode ser o nível do mar, né? Que está no mesmo nível de um determinado ponto. Então, eu posso marcar um ponto em qualquer lugar e imaginar que tem uma curva de nível ali, se tiver uma montanha aqui,
Imagina que vai subir uma água, né? A água vai subir até aqui, tem uma montanha. Onde o nível da água vai bater na montanha é a curva de nível. Será que ficou mais claro agora? Ó, eu vou recomendar para vocês, tem o aprofundamento dessa aula, está em 3 aulas, que o pessoal vai colocar na descrição desse vídeo, ou aqui no chat, para vocês verem, que são 3 aulas de metodologia de design de um PDC que a gente deu no Sesc Jundiaí, que ficou bem legal e está no YouTube disponível essas aulas. Né? E o que eu estou falando aqui são 3 horas de aula lá, está bem explicadinho, e dá para voltar e ver de novo tal. E, além disso, eu fico disponível para responder perguntas de vocês também, qualquer pessoa que assistiu o vídeo no YouTube depois, tal, se quiser entrar em contato comigo, para eu tentar tirar as dúvidas, tá? Porque isso como eu falei, né? Esse entendimento da curva de nível, dos elementos do relevo, demora um pouquinho mais de tempo para entender, porque a gente não é uma coisa que a gente não vê todo dia, então demora um pouquinho, mas quando a gente vê, eu digo, entendi, né? Mas eu entendo que tenha uma dificuldade para visualizar isso, né? Então, essa linha-chave aqui, esse segmento de curva de nível aqui, ele vai ter uma utilidade que eu vou explicar no final, tá? Então, eu vou continuar, e no final, se mais alguém quiser perguntar, a gente volta na sessão de perguntas. Bacias hidrográficas, então, ainda na camada água, né? Nessa camada água do design, a gente está agora fazendo um design que eu chamo de design macro, né? Então, clima, geografia, água, como que a água cai no terreno, quando chove, como que a água se movimenta no terreno, né? Não é que eu vá o design com a água, vou fazer uma valeta, um sueio, um açude, não é esse design, por enquanto nós estamos identificando por onde a água cai quando chove, por onde que ela anda, onde que ela infiltra, onde que ela escorre, se tem algum ponto de atenção que está tendo erosão, e aí a gente chega na bacia hidrográfica, né? Em que bacia hidrográfica a gente está? Em que ponto dessa bacia hidrográfica a gente está? Uma gota de água que cai aqui, ela corre para qual rio? Né? Isso é um exercício interessante da gente fazer, né? Onde eu estou é na bacia de qual rio? Então, a água que eu jogo no ambiente, para onde que ela corre? Né? É essa pergunta que a gente faz nessa camada do entendimento do design. Vai entender onde são os divisores de água, né? A drenagem dessa bacia hidrográfica, por onde drena para o rio principal, onde há a foz, né, que vai desaguar em outra bacia hidrográfica maior, a área de captação. Então, toda essa área aqui, onde a água cai e vai para o ponto mais baixo e vai formando os rios, essa área aqui em volta é chamada de área de captação. E uma bacia hidrográfica, ela tem o padrão dendrítico, né? Então, tem vários caminhos da água que se juntam num caminho maior, que se juntam num caminho ainda maior, que é o rio principal, que dá o nome à bacia hidrográfica. E como que essa bacia se comporta em relação ao meu terreno? Qual é o papel do meu terreno em segurar a água, em concentrar a água? Será que a água está se concentrando no meu terreno e está indo embora e causando erosão lá na frente? Será que eu posso fazer algumas coisas para que essa água infiltre no solo? Aí, quando a gente já viu isso, já viu a água até a camada água, eu pego os alunos e a gente vai fazer a aula prática de leitura de paisagem. E vocês estão vendo aqui, esse aqui é uma imagem da Mauê, da comunidade que a gente mora em Minas,
E tá vendo que tem essas curvas de nível aqui, bem clarinhas? A gente produz esse material, é um levantamento que é feito com drone. No caso nosso, a gente fez com o Cardial Maps, do Victor Signori, e ele vai lá com o drone, ele faz esse mapeamento e entrega para a gente essa curva de nível de metro em metro, é um mapeamento bem detalhado. E a gente faz tanto um mapa plastificado, grande, que as equipes vão para o campo com ele, quanto a gente também salva um PDF georreferenciado num aplicativo que chama Avenza Maps. Então, a gente vai com o celular, olhando onde a gente está pisando, em que lugar a gente está. E aí, a gente olha para a paisagem e entende exatamente onde que a gente está olhando em relação ao mapa. Então, isso faz com que a gente corrija algumas imperfeições que as curvas de nível foram geradas, né, porque é sujeito a ter algum erro também. A gente aumenta a consciência do ambiente e a gente consegue entender exatamente esse movimento da água, como que é o relevo do terreno, né, e a gente consegue ter uma consciência maior desse relevo e do movimento da água. E aí, o próximo exercício é a gente volta para a sala, volta com esse mapa e desenha. O mapa é plastificado, né? Então, a gente desenha com canetinha em cima do mapa. A gente pinta com canetinha vermelha, onde é cumieira, e com canetinha, não, ao contrário, vermelha, o que é talveg, e amarela, o que é cumieira. E depois a gente pinta em azul qual é o caminho que a água faz quando chove, né? Então fica aquela marcação assim do caminho da água. A gente está fazendo a caminha do nosso design permacultural. A gente está preparando o nosso mapa para receber o nosso design com os elementos depois do final. E aí a gente vai para o quarto passo, que são as estradas, os acessos, né? Então, por que é importante isso? Eu não posso primeiro colocar a casa e as plantações e depois descobrir que onde eu preciso chegar não tem um acesso que eu possa colocar uma estrada que não vai ter problema de erosão, que não vai acumular muita água, ou a estrada vai ficar embaixo vai ficar alagada, né? Então, eu primeiro entendo por onde a água passa, e aí eu vou desenhar uma estrada que integre o meu terreno o máximo possível, porque todo o terreno eu vou colocar sistemas produtivos e construções, então eu tenho que ver qual é o desenho de estrada que integra da melhor forma o meu terreno, e num desenho que não tenha estrada muito inclinada, nem cortando talvegs, né? E que eu possa, através da estrada, tanto captar a água e distribuir essa água, fazer a água infiltrar no solo, captando a água na estrada, como se fosse telhados, né? Captando a água da chuva, e também usando a estrada para distribuir a energia, a água, fazer a distribuição dos fluxos também que eu tenho no meu terreno. Então, isso aqui, eu dei um print no vídeo, né, da minha aula, essa aula que eu falei do SESC. Então, esse é o momento em que a gente já definiu aqui o talveg, aqui tem um rio, né, aí é um terreno hipotético, tá, que eu criei só para explicar. Aí eu desenhei, aqui estão as curvas de nível, não dá para ver muito bem, mas aqui é o ponto-chave. Então, o que eu fiz? Fiz uma estrada cortando o talveg, já sabendo, planejando em fazer um açude aqui. Então, o que acontece? Eu faço o talude do açude e passo a estrada em cima. Então, eu faço uma estrutura que aguente tanto o movimento de carros, quanto a água, né? A pressão da água.
E aqui eu consigo distribuir essa água. Opa! Eu consigo distribuir essa água que vai se concentrar aqui para toda essa área aqui. Então, eu sei que essa área aqui, eu vou concentrar culturas, construções que vão precisar de água, de irrigação. E aqui para cima, eu vou colocar áreas de preservação, porque aqui tem uma nascente, né? Aqui tem provavelmente um olho d'água, que eu vou fazer um açude, mas aqui tem um acúmulo de água natural já, né? Então, eu desenhei essa estrada. Só que, nesse momento do design, essa estrada é um rascunho, né? Então, eu desenhei quais são as possibilidades de estrada que eu consigo desenhar uma estrada que não vai ter problema com a água. E vai ser legal, não vai ter problema nem com os veículos, nem com a água. Depois que eu desenhei essa estrada, eu vou fazer o zoneamento por exclusão dos sistemas produtivos, né? Então, eu já defini o ponto-chave, eu já defini a linha-chave, eu já sei qual é a minha área de captação, qual é a minha área de distribuição, eu sei os possíveis acessos, e eu vou definir o plantio em linha-chave, que eu vou explicar também, proteção de topos de morro, matas ciliares, as APPs, né? E eu vou fazer as zonas, que é uma outra, um princípio que faz parte da metodologia de design da permacultura, né? Vou fazer a zona 1, zona 2, até a zona 5. Então, nas zonas, a gente considera o ser humano como centro do design, porque a gente é o centro da bagunça que se faz no planeta, então a gente tem que ser o centro do design pela nossa responsabilidade em corrigir e regenerar o que a gente bagunçou, né? Então, a gente vai levar em conta a energia que a gente gasta no sistema, ações que eu tenho que fazer de manejo, manejo mais intensivo, que eu tenho que ter mais atenção. Eu vou fechar os ciclos dos resíduos que eu vou produzir nos meus sistemas, e eu vou fazer a redistribuição dos excedentes também, né? Então, eu estou aqui na camada sistemas produtivos. Alguém fala quanto tempo eu já gastei? Eu acho que eu já estourei meu tempo. Estamos em 7h30 agora, já foi 1 horinha aí. Já foi 1 hora, 50 minutos, né? Ai, meu Deus. Tá, já vou acabar. Então, o que eu fiz aqui? Aqui tinha o Talveg, tinha a nascente aqui, né? Não, a nascente está aqui, na verdade. Aqui que é o ponto-chave. Aqui tem uma nascente. Então, o que eu fiz? Eu sei que eu tenho que fazer a proteção da nascente, então aqui é uma APP, até por lei eu tenho que deixar 50 metros. Aqui é topo de morro, então eu também vou vegetar, ou eu vou deixar a vegetação, ou eu vou recuperar a vegetação se não tiver. Aqui tem o meu açude. Aqui, como é um Talveg, tem a nascente, eu não vou bloquear o fluxo dessa água, eu vou deixar ele, o que verte aqui do açude, vai continuar aqui no Talveg, então eu vou vegetar também. Então, eu defini que tudo isso aqui, mata ciliar, é a minha zona 5, né? Aqui é a zona 5. A zona 4, eu vou definir aqui e aqui do outro lado. Zona 4, o que é a zona 4? Ela é igual à zona 5, que é uma área de preservação, que eu não toco, só que é uma área que eu manejo, eu posso manejar, né? Zona 4. Aí a gente vai, depois da gente definir a zona 5, a gente volta para casa. Aí que a gente vai definir onde vai ser a nossa casa. Aí a gente volta aqui para a zona 1. Então, aqui já é o final da explicação que eu dou lá no vídeo, né? Então, eu resolvi colocar a minha zona 1 aqui, porque tem possibilidade de receber água da nascente. Como a nascente é aqui, eu poderia escolher por acaso aqui também, mas eu escolhi aqui, por quê? Porque aqui tem solos mais férteis, tem uma condição melhor de eu colocar os meus plantios mais intensivos, de zona 1 e 2, né? Então, eu escolhi por acaso aqui. Zona 4 aqui, que integra com essa floresta de zona 5, aqui porque é mais difícil chegar.
E eu defini que aqui, aqui e aqui vão ser minha zona 3, por exclusão, né? Então, aqui eu fiz um plantio na linha-chave, que é a última coisa que eu vou explicar, que é isso aqui, ó. Eu tenho as curvas de nível aqui, né? Aqui é uma curva de nível, aqui é o meu ponto-chave. E aqui eu tenho a linha-chave. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar linhas paralelas a essa linha-chave. O que vai acontecer? Essas linhas vão ser em desnível, em leve desnível. Então, eu vou fazer valetas, sueios, canteiros, o que seja de intervenção nesse solo. Quando a água cai aqui, né, a tendência da água é fazer esse movimento vindo aqui para o centro do talveg, né? Quando chover, a água vai para as cumieiras. Eu vou direcionar a água para as cumieiras onde é mais seco. Então, eu vou conseguir distribuir melhor o fluxo da água para o terreno todo. Esse que é a ideia do sistema de plantio na linha-chave. Essa foto é de uma agrofloresta que o Eurico Viana fez lá na Austrália, que eu achei muito interessante, porque ele não tem um talveg, um ponto-chave na área dele. O ponto-chave fica fora da área. Então, o que ele fez? Ele imaginou que naquela cumieira, era uma cumieira só, né, a área dele. Ele imaginou o movimento que a água faria dessa cumieira para fora, e ele desenhou os canteiros de forma a trazer a água do talveg, do ponto-chave, para a cumieira, né? Como tá essas setinhas azuis aqui. Então, a água, ela desce para cá e para cá. Aqui, rapidamente, eu vou mostrar como foi o design da Mauê, a comunidade que a gente mora, né? Então, aqui tem várias nascentes. Então, por exclusão, a gente tirou essas áreas. Aqui é topo de morro, é um lugar muito íngreme, pedras, difícil da gente produzir, a gente pôs tudo como área de preservação. E aqui tem algumas áreas que a gente pode usar para plantio, né? Essas áreas rosa aqui, a gente pode usar para cultivos coletivos. E aí, a gente desenhou a estrada, né? De um jeito que não ficasse tão íngreme. Tem alguns pontos que a gente vai ter que corrigir, teve alguns errinhos ainda, mas a gente não tinha muita opção, né? E aí, depois que a gente desenhou a estrada, a gente definiu onde iam ficar as casas. Então, essa aqui é a Vila Ecológica, né? A minha casa é aqui, a casa da Marcinha é aqui, e tem algumas casas sendo construídas, né? Aqui a sistematização da água, então, da estrada, a gente fez saídas de água para pequenos pocinhos, que vão fazer infiltrar água para a nascente que tem aqui embaixo, e aqui tem as valetas, e tem açudes, né? Então, quando chove, a água cai aqui nas valetas, enche os açudes, infiltra e fica no solo mais tempo, ao invés de escorrer superficialmente, causar erosão. E aí a gente já percebeu que aqui está mais verdinho, essa foto foi logo depois que foi implantada, né? Essas valetas. E depois, então, até aqui está pronto o nosso design macro, né? A gente preparou toda a base de informações que a gente precisa para completar o design. Agora a gente vai brincar de colocar os elementos. Então, a gente vai ver quais são as necessidades dos projetos para colocar as técnicas, o saneamento, a captação de água, a produção de energia, as edificações, tudo isso são elementos, né? Aí a gente faz uma lista dos elementos, faz análise dos elementos e faz esse exercício da interação entre os elementos. Então, a composteira vai para casa, da casa... o lixo vai para o galinheiro, o ovo vai para casa, faz essa brincadeira com as setinhas, né?
E no final, depois que a gente colocou todos os elementos no design, a gente vai fazer uma checagem, né? Então, o meu design, ele está atendendo à ética e os princípios da permacultura? Ele levou em conta o contexto e as necessidades do projeto? Eu obedeci à escala de permanência? Né? Eu corrigi os problemas que eu identifiquei nos setores de influência, ou eu aproveitei bem as energias que vêm pelos setores de influência? A gente vai checar todas essas questões. E no final, a gente faz um balanço do uso de energia. Então, esse desenho que eu fiz, ele gasta quanto de energia? Quais vão ser as fontes de energia? Eu consigo atender? Eu preciso reajustar? Então, essa checagem, a gente voltar e reajustar o design, caso a gente tenha colocado algo que não é factível. Né? Mesma coisa com a água e o planejamento financeiro. Como que vão ser as fases de implantação? Como que eu vou levantar dinheiro do próprio projeto para fazer as próximas fases? É isso, gente. Muito bom, Adriana. Pessoal, vou pedir para a gente abrir as câmeras aí, quem puder e quiser, para fazer o nosso registro. Antes de abrir para as perguntas. Então, preparem as telinhas aí. Podem começar. Vamos lá, Fatinha. Aí, mais uma. Quem que vai falar? Belezura, gente. A Regina tinha levantado a mão agora há pouco. Vai lá, Regina. Obrigada. Uma dúvida, Adriana, essa lindeza de olhar para o rural, né, para esse ambiente, isso está contemplado no tão falado CAR? O CAR é isso? Fazer isso, ter esse olhar e esse cuidado e essa correção? Não, o CAR, ele é só um levantamento ambiental, né? Você vai dizer onde tem área de preservação ambiental, quais são os limites da sua propriedade, se tem nascente, se não tem. Ele não vai dizer como você está tratando a terra, né? É só um registro do que tem. Nossa, que pena, né? Eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, será que isso é o CAR? Mais ou menos, como diz a moçada, só que não. Ah, tá, muito obrigada. Pergunta, gente. As mãozinhas aí. Eu vou fazer uma pergunta, então. Malu entendeu a linha-chave, Malu? Adriana, como é que eu posso ler para entender melhor tudo isso? Esse material seu dá para ler? Olha, para entender especificamente a escala de permanência, ponto-chave, linha-chave, eu recomendo um vídeo. Eu não sei se eu mandei para o Thales. Eu te mandei um vídeo do Eurico Viana? Não, para mim não. Mandou para você, Thaís. Não, eu esqueci. Eu falei, vou mandar esse vídeo aqui também. Introdução à escala de permanência da linha-chave com Eurico Viana. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Eu vou colocar aqui no chat, aí depois vocês colocam na descrição do vídeo no YouTube também, gente. Uhum. Esse aqui, ó. Excelente, É a aulinha base. viu, Adriana? Muito legal. Escala de permanência. Hã? Excelente, muito legal. Dá vontade de fazer um curso com você.
Dirson. Quero só agradecer também, Adriana, assim, uma aula não só sobre a questão do Iomens, mas de organização do PDC. Eu acho que isso é importantíssimo, né? A gente está pensando aí nessas maneiras de como falar da permacultura, entender como é que se organiza um PDC, como é que você traça seus objetivos e monta uma estratégia para poder atingir esses objetivos na aula, pedagogicamente, vamos dizer, é muito interessante. A linha-chave, na verdade, ela é uma ferramenta. A gente tem várias outras maneiras de fazer isso. Agora, o que nós precisamos fazer é ter essa organização coerente, orgânica do que você quer explicar, seguindo os princípios da permacultura, seguindo o conteúdo dos sílabos do Bill Mollison. Você até ultrapassa, porque o Bill Mollison ele fala do Yeomans lá no Permacultura 1, mas nos sílabos desaparece. Ele não leva em consideração quando ele fala da organização do PDC, ele simplesmente ignora, não tem nenhuma referência do Yeomans nos sílabos, né? Então, retomar isso daí, que está lá sugerido no próprio livro Permacultura 1, e de uma maneira sistemática, de uma maneira coerente, de uma maneira orgânica, é, sem dúvida, um avanço fundamental. Quero agradecer muito pela tua generosidade de mostrar a sua cozinha para a gente. Que é isso, né? É ali onde você... Uma coisa é você mostrar o bolo pronto, outra é você mostrar as formas, mostrar ali as panelas, né? Isso aí não mostra, mas legal, muito bom, muito agradecido por isso aí, muito legal. Ai, que legal, graças a Deus. E eu, apesar de vocês ficarem falando essas coisas, eu sou principalmente uma aprendiz. Tem alguém com... Ah, fechou. Eu sou principalmente uma aprendiz, sabe? Então, vai ter um curso do Bento Cruz aqui em São Paulo, e eu fiquei, eu vou fazer. Aí eu fiquei pensando, eu faço curso, quando eu estou num curso, eu me coloco como aluna, né? Mas, às vezes, o professor do curso fica, ai, meu Deus, a Adriana está fazendo curso, tem aquela coisa, né? Eu falo, gente, eu sou principalmente uma aprendiz, eu gosto de aprender. Então, quando eu estou no curso com o Dirson, eu estou aprendendo com o Dirson, né? Até com os alunos, eu aprendo muito, 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 muito. Então, eu acho que essa postura que a gente tem diante da permacultura, que é um mundo, uma vastidão, eu não acho que eu conheço permacultura. Não acho, eu me vejo como uma estudante de permacultura, por isso que eu preciso muito da ajuda de vocês, tá? E o que mais que eu ia falar? Eu percebi que a gente fazia PDC, eu dou PDC desde 2012. Eu dou PDC junto com o Sky desde 2008, né, que eu fiz em 2007 como aluna, aí depois eu já comecei a dar aula de saneamento, que eu já era formada em engenharia, então eu já dava aula de saneamento junto com o Sky, e eu via as pessoas saindo do PDC cheia de ideia na cabeça, que vou mudar minha vida, E o design, você fez? Não, nem lembro como é que faz design. Né? O design, que é o curso de design em permacultura, a gente não está levando a sério o design, a metodologia de design. Né? Eu não conheço, até permacultores já experientes, né? Na hora de fazer um design, não põe a metodologia em prática, uma metodologia que seja factível, real, né? E a gente conseguiu, de alguma forma, fazer isso na Mauê. E isso eu agradeço muito meus amigos da Mauê, que se estiverem assistindo depois, né, além da Marcinha, da gente ter conseguido colocar a permacultura em prática no projeto que a gente está construindo. Né? É muito legal. Então, essa minha tentativa de tornar a metodologia de design mais clara, ter uma sequência, um passo a passo mais claro, um caminho mais claro, é com esse objetivo, das pessoas realmente se formarem como permacultores e praticarem o design, não só mudança de hábitos, mudança de concepção, participação política,
participação em grupos, né, criação de grandes projetos, isso é importante, mas também levar o design, né, mostrar que a permacultura é uma ferramenta de design, que a gente fala tanto, né, quero resgatar isso. Mo, Deixa isso. você vai falar aqui? Eu vou fechar o meu, o Moacir está aqui do meu lado. Bem, eu já ia falar isso comentado agora, mas eu acho importante também frisar que, ao longo dos anos, a gente viu uma mudança no desempenho dos alunos também, né, que eu estou participando com ela junto. Então, ficou mais fácil dos alunos absorverem, porque tinha um roteiro assim, e a própria estrutura do PDC ia seguindo esse roteiro. Então, ajuda a fazer um mapa mental mais fácil do que se a gente distribuir os elementos meio que desconexos, assim, né? Então, eu notei muito um aumento na qualidade dos trabalhos à medida que essa metodologia foi sendo implementada. E o mérito da Adriana de ter feito toda essa articulação dos conteúdos dentro de um roteiro, eu pensei bastante e vi que foi esse o elemento que melhorou o aprendizado, sabe? E facilitou, inclusive, o trabalho de pessoas que vão acrescentar conteúdos, né? Porque elas estão mais localizadas, por exemplo, eu dou a parte de energia nos PDCs, mas aí a gente vê exatamente onde que se encaixa cada coisa, sem aumentar ou diminuir a importância de nada, no foco, assim, sabe, do pano de fundo, do roteiro, né? Isso facilitou muito, inclusive, a participação da gente que faz essas contribuições, né? É isso que eu queria acrescentar nessa fala agora. Grata, amor. O Moacir, ele é muito humilde também, né? O Moacir, ele dá algumas aulas no PDC, os alunos gostam muito dele, né, Jair? Ele é uma contribuição muito importante no nosso PDC, né? A gente viaja bastante ali, né? Quando ele começa a trazer os elementos, né? Quando ele contribui ali. O PDC em si, totalmente, é bem prazeroso de fazer, porque tá sempre com conteúdo incríveis, assim, novos, né? Que faz a gente realmente prestar bastante atenção, entender a forma que realmente o roteiro, né? A professora Adriana, junto com o Moacir, eles dão. É algo que realmente fica mais fácil de entender todo o percurso, né? Claro que depois a gente tem que ir se aprimorando, né? Buscando mais conhecimento cada vez mais, mas o conteúdo em si, a forma que eles dão o PDC é incrível. Só agradecer aí pela oportunidade, né, de ter feito esse PDC com vocês. Vou falar só rapidinho. Agradecer, primeiramente, Adriana, pela segunda vez que você está expondo aqui, sempre muito didático, muito tranquilo de entender, né, a sua explicação. Eu acho assim, naquele primeiro slide que você estava passando, falando da linha chave, do Talveg, da Comieira, acho que faltou um pouco, pelo menos daqui, ampliar a imagem, que isso não foi possível por conta das telas, do tamanho e tal, né? Mas, e também uma coisa que acontece aqui, não sei se acontece aí com vocês, que dá para acompanhar o ponteiro do mouse quando vai bem devagar e quando para. Quando você vai meio rápido, ele se perde. Então, acho que embananou um pouco por conta disso também. Mas é isso, assim, né? Essa coisa do aprendizado nunca termina. Eu lembro que a gente viu isso do ponto-chave, das linhas-chave no PDC lá com o Dirso, 2019, vai fazer 4 anos já. Mas aí nunca mais vi também. Agora que eu estou voltando a ver, aí recordei algumas coisas que a Thaís comentou também, ressuscita, né? Alguns pontos, mas ainda ficaram umas dúvidas que me vão fazer aprofundar nesses materiais que você mandou aí. E eu lembrei também, assim, que eu trabalho com topografia, né? Eu tenho escritório, sou engenheiro civil e um dos pontos é a topografia. Então,
Tenho afinidade com o assunto, mas acho que o conceito um pouco tem que melhorar aqui na minha cabeça ainda. E aí eu lembrei que eu fiz um trabalho esses tempos aqui de uma perícia que eu fiz, que a gente fez um levantamento topográfico da área para saber, também um dos pontos era onde passava a água para chegar na represa, que tinha os níveis mais baixos, e também as erosões, né, os danos ambientais que teve, assim. E aí a gente conseguiu fazer e aí a galera da arquitetura e engenharia vai ter mais afinidade, no AutoCAD Civil 3D, que é um programa do AutoCAD, só que é mais voltado para a construção civil, mas que tem muita ferramenta, assim, muito mais que o AutoCAD normal. AutoCAD, para quem está por fora, é um programa que a gente usa bastante, assim, para fazer desenho técnico e tal, né? E tem várias versões, assim, enfim, aí o universo é o limite, né? Mas tem um aplicativo que ele dá as curvas de nível, que isso é tranquilo, mas ele dá também aonde a água passa, que deve ser uma parte lá de drenagem, coisa assim, né? Por estudo de drenagem de loteamento, geralmente, mas que ele consegue traçar. Vou ver se eu acho depois no escritório, quando eu estiver lá, eu até mando para vocês aí para ver. Bacana. Mas é isso. Legal. Inclusive, Thales, eu convido assim quem manja mais de tecnologia, de desenho 3D, de animação, da gente fazer uns materiais, né, Dirce? Fazer uns materiais didáticos para mostrar isso de uma forma mais efetiva, né? Vídeos, até para mostrar nos PDCs. A gente fica lá no morrinho de terra, no barbante, na mãozinha, né, boquinha para cima, boquinha para baixo, mas talvez um vídeo ele resume 5 aulas em uma, né? Então, a gente usar também essas tecnologias, quem tiver aí as manhas para ajudar a gente nisso. Está previsto isso aqui no nosso item 8 de temas, ferramentas digitais, atualização, né? Então, é uma boa pedida para quem manja disso, né? Começar a organizar o material para ficar mais visível, né? Mais inteligível. Posso fazer só um comentário rapidinho? Thales, ok? Sim, está contigo. Eu acho, Adriana e pessoal, que um dos grandes desafios que nós temos, talvez o maior desafio de quem ensina permacultura, é trabalhar ao mesmo tempo a dimensão ética, a dimensão técnica e a dimensão do design. E não priorizar um ou outro, mas trabalhar os três simultaneamente. Então, aqui, toda vez, ou muitas vezes durante o curso, quando a gente está falando de alguma discussão política, de alguma discussão econômica, eu trago a turma, mas como é que eu manifesto isso no design? Como é que eu desenho relações sociais? Como é que eu desenho uma propriedade que ela leve a tal caminho de relações e evite tal caminho de relações? Como é que eu desenho uma propriedade que não seja focada na acumulação, mas que seja focada na partilha? Porque se isso não se manifesta no desenho, não é permacultura. A única coisa que faz com que seja permacultura é porque os princípios éticos são manifestados no design e nas técnicas. E esse é o grande desafio, na minha opinião. Opa, estava fechado. Valeu, Dirção. Mário Cadorim. Boa noite, pessoal. Gostei muito da apresentação. Acho que ficou muito bem explicado o conceito, né, do IOMA. É realmente imprescindível a gente começar a aplicar isso no método, né, do design. E eu queria trazer uma contribuição. Vi que vocês estão usando bastante das geotecnologias, né, dos drones para levantamento topográfico. Isso é uma mão na roda. A gente trabalha com isso por aqui também. Eu sou agroecólogo. Eu venho de um curso de engenharia agronômica da UFSCar e hoje a gente abriu uma empresa recentemente para formalizar em projetos maiores
e a gente vem tentando trazer o design permacultural para propriedades que têm foco em produção comercial. Então, é uma outra abordagem muito diferente. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com ecovilas, que não tem esse intuito comercial com a produção, ou mesmo comunidades tradicionais, aldeias indígenas. E o que a gente tem tentado aplicar aqui, que tem ajudado bastante, acho que fica como dica para quem tiver afinidade com isso e quiser se desenvolver mais com o uso das tecnologias, são softwares de geoprocessamento. Então, o camarada aí citou o Civil 3D, mas a gente tem aqui coisas como, por exemplo, que são gratuitos até, né? O QGIS, que tem uma infinidade de plugins e aplicações que dá para ir trabalhando nesses mapas, e a gente tem usado bastante o Saga também. O Saga, ele é um conjunto de ferramentas que ele até é incorporado no QGIS, mas tem versões mais novas por fora, né? Como um software à parte, que permite, por exemplo, fazer análises hidrológicas mais complexas. E tem uma ferramenta que a gente está usando muito, que é o Analytical Hue Shading. A gente consegue projetar sombras em diferentes épocas do ano de cada elemento da paisagem a partir de um modelo de elevação que a gente consegue com um drone, por exemplo. Então, isso ajuda muito na hora de decidir aonde dispor certos elementos que são muito críticos em termos de incidência solar e sombras mesmo, né? Então, só ampliando um pouco mais aí o leque aí pro método design, trazendo tecnologias. Quando eu fiz o PDC, eu não tive acesso a nenhuma abordagem mais dessas tecnologias muito novas, mas eu vejo que é imprescindível a gente aplicar elas hoje. A gente não tem como mais ficar dependendo só do desenho técnico, de croquis, de mapeamentos feitos só em loco, né? Sem o sensoriamento remoto, que ajuda muito hoje. Agradecer o espaço, muito bom mesmo. Que legal, Mário. Você pode colocar essas plataformas no chat para gente? Sim. Obrigada. Se puder pôr no grupo também, Mário, que o chat ele some, né? No grupo acho que é até melhor do Zap lá. Eu não tô nesse grupo. Eu vi pelo Instagram a divulgação. Inclusive, não sei se tiver o link. Agora, eu posso Thales. entrar. Está falando ainda. Você pode colocar você lá? Por gentileza, vou pôr meu número aqui, ou vocês me mandam o link. Bota seu número que eu adiciono aqui também. E te coloque e você solta lá depois as ferramentas para a gente ter contato. Adriana, bora fazer um seminário sobre tecnologias digitais para permacultores lá no Zambo. Chamar uma galera só para fazer isso aí, falar das tecnologias novas que tem à disposição, que ferramenta está aí, como é que a gente pode usar essas ferramentas? Bora, eu vou ser aluna nesse aí. Eu também, claro. Moacir, pode falar só com a mão levantada, né? Isso. Eu queria acrescentar dois aspectos, assim, que, aproveitando a fala do Disso e do próprio Mário também, eu acho que o que o Disso falou com relação a intercalar, colocar sempre presente ao longo do PDC, né, a ética e permear, né, o curso, é muito interessante, mas é complexo, né, porque normalmente as propostas colocam naquela parte de estruturas invisíveis, aí que colocam mais links, né, e eu acho que eu entendo realmente que é um desafio muito grande a gente colocar distribuído ao longo de todo o PDC, né, esses conceitos. Então, a gente dá uma ênfase maior, muitas vezes, quando já explica os princípios éticos, tal, e fica uma aula inteira, tal, mas distribuir isso ao longo do curso, eu queria ver você fazendo disso para aprender com você, né, que eu acho que você consegue fazer isso com uma maestria muito boa, né. E com relação ao que o Mário Dorinho colocou aí, desses instrumentos tecnológicos, eu acho que o nível básico é a gente pegar o Google Earth, por exemplo, e fazer por camadas, né? O Google Earth já dá uma estrutura mínima para você trabalhar. Isso, a gente não incorporou ainda isso, mas se a gente tem um desenho de uma área georreferenciado, joga no Google Earth e vai escrevendo cada uma das camadas, depois a gente tem uma superposição de todos os trabalhos que foram feitos, nem pode elaborar novas alterações. Eu acho que isso aí já seria uma grande contribuição se os PDCs
pudesse incorporar essa prática, né, de colocar o design no Google Earth. É isso, gente. Essa eu quero dar uma respondidinha, porque é interessante, eu uso até imagens do Google, tá, no PDC, mas às vezes os alunos querem fazer o design no computador, e eu não permito, porque é um trabalho em grupo, então alguns vão mexer lá no computador, outros vão ficar boiando, então eu ainda prefiro essa coisa de fazer no papel mesmo, né, de desenhar, tal. Eu acho importante, porque é inclusivo, mas, ao mesmo tempo, a gente falar, olha, isso aqui é tal ferramenta. Ter uma aula no PDC dessas ferramentas digitais, eu acho interessante também. É isso, né? E a gente usar também como na produção do material didático também. Isso eu acho importante. Legal. É isso então, gente. Mais perguntas? Não, né? Obrigado, Adriana. Belezura. Valeu, Adriana, mais uma vez pela imensa contribuição. E vamos pensar nesses assuntos, que surgiram vários assuntos aqui no grupo, né? De possibilidades de próximos temas. Vamos organizar isso lá no grupo depois do WhatsApp. Beleza, gente? Valeu. Gratidão, Beleza. pessoal. Valeu. Obrigada, Adriana. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado, Adriana. Dirson. Oi, oi, oi. Dirson. Oi. Como é que é, minha irmã? Como é que é, só para eu apresentar